Surpresas das surpresas! A grande mídia finalmente descobriu a pólvora. O antipetismo existe independente do Bolsonaro. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Depois de anos rotulando qualquer crítico do PT como bolsonarista extremista, agora o Otávio Guedes vem com essa revelação. É de dar risada mesmo. Será que finalmente perceberam que o brasileiro tem memória? Será que lembraram do mensalão, do petrolão, daqueles tempos gloriosos quando nossa economia virou literalmente pó? Ou será que agora que convém, resolveram reconhecer o óbvio? Agora vamos ver as analistas da Globo fazendo malabarismo para explicar como o desgoverno petista não tem nada a ver com a rejeição ao partido? Vai ser um show à parte. Leilane, eu fui ao Palácio do Planalto, a oposição está em festa, claro, né? Por exemplo, há muito tempo o presidente do PP, Ciro Nogueira, diz que vem diagnosticando essa aproximação de personagens da oposição, seja Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro, aos números do presidente Lula, inclusive no eleitorado mais cativo do PT, que é ali na região Nordeste. Então, assim, a oposição já vem diagnosticando esse movimento de aproximação há tempos. Por isso, eu fui no Palácio do Planalto para entender o que eles estão achando desses resultados que claramente mostram uma fadiga, né, da população com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seja por dificuldade de entender o que o governo está fazendo, seja por achar que o governo está investindo em fórmulas antigas para agir ou para combater problemas novos. No Palácio do Planalto, o discurso é assim: a gente ainda não está alarmado, não, porque o Instituto da Reeleição é um instituto muito forte no Brasil, ou seja, ele está no governo, ele tem a máquina pública e isso faz a diferença. Agora, há claramente uma fadiga, porque independentemente do nome que você coloque contra Lula, ele está em declínio e o personagem de oposição está subindo. Isso mostra, não é a força exatamente de quem está do outro lado, embora em alguns personagens ateste sim, Tarcísio e Michele, por exemplo. Mas uma fadiga, um problema com o homem que quer disputar a reeleição, com quem está no governo. E aí, qual que é o recado? O Palácio do Planalto já sabia que esses números estavam ruins. Por quê? Eles fizeram uma pesquisa, patrocinaram uma pesquisa para diagnosticar o que está acontecendo com 9 mil pessoas. 9 mil pessoas. A Quest ouviu 2 mil, né? E poucas. Então, para a gente entender o tamanho do investimento que o Palácio do Planalto fez para poder chegar nesse diagnóstico. Segundo os aliados do Lula, a pesquisa traz uma boa notícia. 76% dos entrevistados dizem que gostariam de ouvir mais o próprio presidente. Tem um diagnóstico muito claro. Essa sequência de agendas internacionais deteriorou também, porque tira o Lula de cena e a percepção de que ele não está preocupado, né, com as coisas aqui em momentos de crise, porque o Brasil vem a soluços há muitos anos, desde 2013, pensemos assim, em que a gente vem soluçando. Qual é o pedido, a tentativa de convencer o presidente a ficar no Brasil e a falar diretamente com o eleitorado dele? Seja, como eu contei ontem, ampliando a presença nas redes sociais, seja viajando pelo país. O diagnóstico de que as pessoas estão sentindo falta de ouvi-lo, da comunicação, né, de ser ele a figura de centro desse governo, né, a figura que comunica as ações desse governo, justifica as ações desse governo, leva a esse diagnóstico. Fica muito evidente que hoje a esquerda, de fato, se beneficia dessa confusão da direita, indefinição da direita, como a gente vinha falando aqui, sem ter os números, mas com a nossa apuração e percepção de quem cobre a política. E a família Bolsonaro, eu conversando com aliados ali da família, eles sempre dizem, é impossível você não ter um Bolsonaro na chapa de 26, por exemplo. Então, um dos discursos que a gente está vendo, que está sendo construído agora eles querem tirar o Eduardo Bolsonaro do meio do caminho. Exatamente. Para se ater ao personagem do dia nesse inquérito que o Bolsonaro vai depor. O Eduardo Bolsonaro, ele não tem esse potencial nacional que a gente dentro da família gostaria que ele tivesse para substituir o Jair Bolsonaro, tem que usar o primeiro nome.
talvez ele tenha se lançado candidato, disse intempestivamente que se meu pai quiser e tal. Isso. Exatamente para isso, para ser vítima, dizer que está sendo vítima porque ele é um possível candidato do Bolsonaro. Agora, eu acho que o Bolsonaro não quer ganhar. Não quer ganhar nem com a Michelle e nem com o Eduardo. Eu acho que ele quer ele ficar sendo o único nome e voltar daqui a algum tempo. Ele não tem chance nenhuma, ele sabe que ele não tem chance nenhuma de se candidatar. E nem eleger Michelle Bolsonaro. Se for uma chapa Tarcísio, Michelle, pode ser. Mas aí eu acho que o Tarcísio perde muito voto de um eleitor que votou no Lula em 2022, não quer votar mais no Lula e votaria no Tarcísio, mas não vota na Michelle Bolsonaro. Mas esse ponto do Merval é importante porque essa decisão da montagem da chapa parece que vai ser uma decisão pura e simplesmente de Bolsonaro. A gente está discutindo Bolsonaro data hoje. Bolsonaro, depois da condenação, e se for o que está se desenhando, esse julgamento no Supremo, que está parecendo que está praticamente resolvido, entre agosto, setembro, mais tardar outubro ali, você vai ter um ano dessa discussão pendurada na direita. Eu acho muito difícil o Centrão topar isso. Então vai ter uma pressão no Centrão para que isso seja definido o mais rápido possível. E Bolsonaro perde força, ele está condenado, se for à prisão. Qual é o poder, de fato, que ele tem para discutir isso no dia a dia com a perspectiva, como as pesquisas estão mostrando, de poder nesse campo?